Olá, bom dia, gente. Espero que todos estejam bem. Estou morrendo de saudade de estar com vocês em sala de aula, mas em breve, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Na unidade passada, falamos um pouquinho sobre as horas, certo? Como essas horas eram definidas em inglês, ou seja, como essas horas eram faladas em inglês, como eram escritas em inglês. E nessa unidade 2, nós vamos falar um pouquinho sobre as quantitais, certo? O nome quantitais, ele já nos remete ao português, ou seja, que significa quantidades, certo? E agora eu trago para vocês essa imagem do livro, que está na página 484 do livro de vocês, certo? Vocês podem observar que nessa imagem vocês veem uma professora com seus alunos e postos essa mesa existem o quê? Existem ingredientes, certo? Esses ingredientes, como vocês podem observar, eles podem ser contáveis ou incontáveis, certo? Podemos contar, como também podemos contar numericamente, como também tem alguns ingredientes que nós só conseguimos através da unidade de medida, certo? Então, vocês podem observar que em uma receita é importante que nós devemos saber a quantidade exata dos ingredientes para obter um bom resultado na receita. Então, nessa imagem que eu trago para vocês a importância das quantidades, certo? Na língua inglesa e na língua portuguesa, essa definição de quantidades, elas são diferentes. Ou seja, em inglês, nós podemos dizer que algo pode ser contável, assim como também pode ser incontável. Mas aí como é que eu defino algo contável e algo incontável? E trago essa pergunta aqui para vocês. Podemos contar numericamente qualquer coisa? Ou seja, podemos contar utilizando os números para qualquer coisa? Vamos descobrir. Em inglês, as coisas ou substantivos, elas são incontáveis, certo? Ou contáveis. Ou seja, nessa definição, nós utilizamos que para algo contável é utilizado algo que pode ser contado, algo que nós utilizamos os números, certo? Como 1, 2, 3. E algo incontável é algo que é único ou conceitualmente difícil de dividir. Ou seja, nós utilizamos mais essa definição de algo incontável para algo que é utilizado as unidades de medidas, como grama, quilograma, litros, certo? Então, para essa definição, para contável e incontável, existem características que vão definir cada uma delas. Para algo que é contável, em inglês, algo contável tem forma singular e plural, certo? Vamos lá. Por exemplo, eu posso dizer que a palavra dog, ele existe o singular, como esse que está aqui, e também o plural, que é dogs. Certo? Existe dog e dogs. Ele existe o singular e o plural. Eu posso dizer que aqui é cachorro e aqui é cachorros. Existe o plural dessa palavra. Então, se existir, ele tem forma singular e plural. E outra característica é que ele pode ser contado numericamente. Ou seja, nós utilizamos os números para contar. Por exemplo, one dog, two dogs, certo? One dog, two dogs. Eu utilizei os números para fazer as contagens, utilizando os numerais, e vi que essa palavra ela tem a forma plural dela. Para as características dos objetos incontáveis, nós temos que
tem forma plural, ou seja, a água, um exemplo, water. A palavra water, que significa água, não existe o plural dessa palavra, certo? Na definição de água. Mas aí o nome de um objeto, o nome de uma cidade pode existir sim no plural, mas a palavra water, ou seja, água, não existe o plural, certo? E não pode ser dividido em partes menores, ou seja, por exemplo, o dinheiro, o money, os móveis, furniture. Nós não podemos dividir, ou seja, não podemos repartir em partes menores, e isso é caracterizado como algo incontável. Líquidos e coisas que derretem, por exemplo, a água, o ferro, são coisas incontáveis, ou seja, nós não podemos dividir. Objetos muito pequenos, como areia, arroz, feijão. Geralmente os grãos, eles são incontáveis porque é algo que são objetos muito pequenos e nós não podemos, ou seja, contar, nós não contamos numericamente. Por exemplo, nós não compramos o arroz por 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 mil arroz. Nós compramos o arroz por 1 quilograma de arroz, 1 quilo de arroz. Então, todos esses objetos, todas essas coisas que vendem em quilogramas, em gramas, em litros, em inglês ela se define como incontável, certo? Alimento que é necessário cortar para comer, por exemplo, o pão, o queijo, ou seja, o bread, o cheese, são alimentos que nós precisamos cortar para se alimentar. Também são considerados incontáveis. E coisas abstratas como trabalho, saúde, coisas que nós não podemos tocar, também são caracterizadas como algo incontável, certo? Então, essa introdução de quantidades, ou seja, contáveis e incontáveis, nós vamos definir um pouquinho elas para na próxima aula a gente ver quais são as palavras que vamos utilizar para identificar um objeto que é contável ou que é contável em inglês. De início, eu quero que vocês entendam a definição de contável e incontável. Depois a gente vai utilizar essas palavras de acordo com essas definições, certo? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, podem mandar mensagem. Se quiser que eu repita algo que não entendeu, manda mensagem que eu vou estar lá respondendo a todo mundo, certo? Se não deu para entender nada, também pode perguntar a mensagem. E assim, para aprimorar mais o conhecimento de vocês, na página 485, ela tem uma atividade que vocês vão decidir, ou seja, vocês vão dizer se os substantivos são contáveis, ou seja, vocês vão ver se eles podem ser contados numericamente ou se tem a forma plural deles, ou incontáveis, se tem todas essas características que eu falei para vocês, certo? Porque se um objeto ele é contável, consequentemente ele não é incontável, certo? Então, para objetos, todos esses objetos, frutas, tudo isso que está aqui, esses substantivos, vocês irão, se for contável, ou seja, countable, vocês utilizam um C para definir. E se for incontável, vocês utilizam a letrinha U, que significa uncountable, certo? Façam essa atividade da página 485. A questão 2 da página 486, que vocês irão circular, ou seja, circular de vermelho os substantivos incontáveis e pintar os contáveis.
E após você observar que eles são contáveis, você vai dar o plural a eles. Ou seja, você vai dizer o plural. Por exemplo, a primeira imagem são oranges, certo? Eu sei que oranges são contáveis. Então, se eu sei que eles são contáveis, existe a forma plural dela, não existe? Então, qual é o plural de orange? Então, eu vou lá e coloco o plural de orange, que é oranges, certo? E na questão 3, vocês irão observar a tabela, isso ainda da página 486. Vocês vão observar a tabela. Algumas palavras, elas estão nas características, ou seja, nas categorias erradas. Você vai encontrar, riscar e reescrever na categoria correta. Ou seja, existem duas colunas, contáveis e incontáveis. Vocês irão riscar as palavras que estão na categoria errada e reescrever na categoria correta, certo? Essa é uma proposta de atividade para vocês, espero que vocês entendam e caso não entenda, podem mandar mensagem que eu vou estar refazendo, que eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês, certo? Um beijo!